Alice examinou o rosto da mulher na tela do laptop. Aconteceu que o mecanismo de busca acidentalmente lhe deu um artigo sobre essa Catherine, a fundadora de uma fundação de caridade para ajudar bebês em situações difíceis, deixados sem pais ou criados em famílias muito pobres. Uma mulher madura, bem arrumada, olhar gentil, sorriso aberto, elegante e cheia de energia. Alice não conseguia tirar os olhos de seu rosto. Ela continuava olhando, quer se lembrasse dela ou não. Parecia que ela se lembrava. Mas ela não podia ter certeza. Afinal, Alice a tinha visto apenas uma vez em sua vida, há quase 15 anos. E, no entanto, uma sensação instintiva lhe dizia que era a mulher que havia desempenhado um papel tão importante no destino de sua família. O que teria acontecido com todos eles se não fosse por Catherine? Ou, afinal, não era ela? Alice olhou mais uma vez para o artigo. Ele falava sobre a vida de Catherine. Ela estava muito feliz agora, pois finalmente havia encontrado sua verdadeira vocação. A mulher ajuda crianças e considera isso o trabalho de sua vida. Catherine chegou a acolher 3 bebês do orfanato. Daqueles que todo mundo recusava. Havia problemas de saúde e de comportamento. Mas agora eles eram adolescentes bem ajustados. 2 meninas e 1 menino. Eles posaram para fotos com sua mãe adotiva. Lindos, bem vestidos, sorridentes. E, há apenas 10 anos, ninguém lhes teria dado uma chance. Catherine provou com seu próprio exemplo que o impossível é possível. O principal é o amor, a fé nas crianças. A disposição de trabalhar muito e por muito tempo. Nem todo mundo é capaz de fazer isso, é claro, mas Catherine é rica. Seu marido é um grande empresário, dono de uma famosa rede de postos de gasolina. E ela mesma já realizou muitas coisas. Durante muitos anos, ela trabalhou como corretora de ações e conseguiu fazer fortuna. Em uma entrevista, Catherine admitiu que costumava considerar a carreira como a principal coisa em sua vida, e o dinheiro não era nem mesmo o principal motivador. Não. Catherine cresceu em uma família bastante rica e nunca passou por essa necessidade. Só que seu trabalho a fascinava, a emocionava e a inspirava completamente. Era uma espécie de jogo interessante, ao qual a mulher se entregava completamente. E então tudo mudou. Catherine já estava com cerca de 40 anos. Ela começou a pensar em ter filhos. Foi quando ficou claro que não era tão simples assim. Alice leu esse artigo na internet como um livro fascinante, prendendo a respiração. De acordo com tudo, parecia que o anjo da guarda e salvador de sua família era exatamente essa Catherine. Tudo estava se encaixando com uma precisão surpreendente. Alice se afastou da tela, recostou-se na cadeira e suspirou pesadamente. As lembranças a estavam castigando em ondas lentas. Pesadas lembranças do passado. Na época, ela estava à beira do desespero. Alice não conseguia lidar com as dificuldades que se abatiam sobre ela. Parecia que nada mais de bom estava à sua frente. A escuridão, a pobreza da sobrevivência. Alice, então ainda muito jovem e inexperiente, não queria acordar de manhã, por quê? O que mais um dia poderia lhe trazer de bom? Uma condição terrível. Ela nunca havia experimentado nada parecido antes ou depois. Alice não tinha tido uma vida muito boa. Ela nasceu em uma família muito pobre. Sua mãe trabalhava como faxineira e seu pai trabalhava onde podia. Ambos eram pessoas sem instrução, terminaram a 9ª série e não foram a lugar algum para estudar mais. Então, de alguma forma, eles se conheceram e começaram a viver juntos. Até onde Alice sabia, seus pais nem sequer eram casados. Os 3 moravam em um velho prédio de madeira na periferia da cidade, em um antigo quartel. A família tinha um pequeno apartamento lá. Ou melhor, eles o alugavam com seu canto. O pai e a mãe de Alice nunca tiveram um. Ambos estavam bastante satisfeitos com essa vida. Quando um dos cônjuges conseguia ganhar mais, organizava um feriado com bebidas, vizinhos alegres, danças, conversas até de manhã e, às vezes, brigas. Nesses dias, Alice comprava doces baratos na loja mais próxima, um pão de gengibre velho,
chocolates com nozes, refrigerante em latas. A menina se sentia quase feliz. Mas a verdade é que o medo sempre vinha depois. Depois de visitar os pais bêbados, muitos deles incutiram medo em Alice. Às vezes, ela até não dormia por noites a fio, ouvindo os sons da cozinha. Até certo ponto, a menina acreditava que todos viviam como ela. Alice não foi para o jardim de infância. Desde aqueles anos, ela ficava em casa sozinha enquanto seus pais trabalhavam ou saíam para passear em algum lugar. Ela até gostava disso. Podia brincar onde quisesse e fazer o barulho que quisesse. Ninguém a repreendia ou a acalmava. Alice tinha muitos amigos no pátio. A menina os conhecia desde o nascimento. Eram os filhos daqueles mesmos vizinhos, com os quais seus pais se comunicavam tão intimamente. Esses meninos e meninas cresceram como a própria Alice. A vizinhança era tão disfuncional que todos viviam assim. E então chegou a hora de ir para a escola. E foi lá que Alice percebeu como sua vida era diferente da vida de muitas outras crianças. Seus colegas de classe tinham lindas pastas novas e roupas limpas. Eles levavam brinquedos bonitos para a escola, conversavam sobre jogos de computador e viagens ao mar. Para Alice, era como se ela estivesse em outro mundo. No início, as crianças tentaram se afastar de Alice. Uma garota desleixada, com um vestido escarlate e uma maleta laranja dourada sobre os ombros, herdada de alguém da vizinhança. A menina estava muito fora da massa geral, e a própria Alice não tinha pressa em se aproximar de seus colegas de classe, que eram como alienígenas para ela. Mas Alice olhava atentamente para essas meninas e meninos. Ela entendeu muitas coisas nesta vida, olhando para eles, e se esforçou muito para se encaixar nesse mundo estranho, mas tão atraente. Alice aprendeu a manter suas coisas e seu local de trabalho em ordem. Ao redor de sua pequena mesa, o caos reinava. Havia garrafas vazias, alguns trapos, lixo, mas a escrivaninha em si estava perfeitamente limpa. A garota começou a pedir coisas novas aos pais, embora baratas, mas da loja, não do ombro de outra pessoa. Às vezes, ela até conseguia convencer seus pais a comprar. E Alice também se esforçava muito para estudar bem. É verdade que isso trazia problemas. A garota frequentemente anotava todas as regras do livro didático e memorizava fórmulas, mas ainda assim cometia erros em palavras e exemplos. E a física e a química continuavam sendo matérias incompreensíveis para ela. Alice ficava chateada, mas não desistia, estudava, estudava e estudava. Os professores viam isso e a elogiavam por sua dedicação. Até mesmo as notas da esforçada Alice eram superestimadas. Eles a incentivavam como podiam. Mas Alice sabia que ela não se tornaria uma cientista. E, por isso, gostaria de se tornar economista ou advogada, trabalhar em um escritório, andar com uma bela blusa e uma saia estreita e não deixar de usar sapatos de salto alto. Mas a garota era muito madura para sua idade e realmente analisava as coisas. Ela sabia que a universidade claramente não é a melhor opção, mas a educação secundária especializada com certeza a alcançará. Os professores ajudaram uma aluna consciente e lhe deram um bom certificado. Graças a isso, Alice entrou para a faculdade de confeitaria. A profissão lhe pareceu adequada, com demanda e útil ou você nunca passará fome, aprovou a escolha da mãe de sua filha. Seu pai já havia partido. Morreu um ano antes, envenenado por uma bebida de má qualidade. A mãe, por sinal, também permaneceu brevemente neste mundo depois do cônjuge. Quando Alice estava estudando no segundo ano, a mãe, bêbada, adormeceu no frio lá fora e nunca mais acordou, congelada. Naquela noite, Alice estava se preparando para os exames, pois estava no meio da sessão de inverno, e nem suspeitou de nada. Ela pensou que a mãe, como sempre, passaria a noite no lugar onde estava passeando. Mas ela decidiu voltar para casa. Assim, a jovem Alice foi deixada sozinha no mundo. Na época, ela mal tinha 18 anos. Pelo menos teve tempo de se tornar uma adulta, caso contrário, teria que ir para um orfanato. Alice sofreu com a morte de seus pais, não importa como eles eram, mas ainda assim a amavam e, à sua maneira, cuidavam de sua filha, nunca a espancavam, nunca a humilhavam.
E o fato de que em algum lugar eram muito indiferentes, então eles próprios tiveram uma infância assim. Simplesmente ninguém lhes ensinou como criar filhos. Mas a própria vida não deixou a garota se preocupar por muito tempo. Ela agora tinha que pensar em como se sustentar. Não, Alice vem trabalhando há muito tempo, pouco a pouco. Naqueles andares, em vez de sua mãe ou de seu turno de lavagem, ela substituía a vendedora na loja local por algumas horas. Mas agora Alice precisava de muito mais dinheiro, porque o aluguel para pagar a moradia e para ir à faculdade todos os dias de ônibus e comer pelo menos alguma coisa. Então, Alice conseguiu um emprego como assistente na cantina da escola. O trabalho era árduo em todos os sentidos da palavra. Durante todo o dia, ela tinha de mover panelas pesadas de um lugar para outro. Após o turno, Alice se sentia muito cansada. E que tipo de estudo é esse? É claro que a garota não podia conciliar trabalho e faculdade. Ela logo foi expulsa. Alice chorou de desespero, injustiça e incapacidade de mudar alguma coisa. Nossa, ela se esforçou tanto para se dar bem no mundo e ainda repete o destino de seus pais. Também ficaram sem educação. Mas Alice definitivamente não vai beber. E ela terá sua própria família com um marido atencioso e trabalhador, que certamente cuidará dela. Talvez ela tenha tempo para terminar seus estudos mais tarde, quem sabe como a vida será. Alice sonhava em ter uma família. Ela estava cansada de viver sozinha. Queria ter uma pessoa confiável em quem confiar. Mas os rapazes locais definitivamente não eram adequados para o papel de um parceiro de vida. Eles estavam seguindo com firmeza e confiança os passos de seus pais. Isso era muito perceptível. Olhando para os rapazes e moças com quem Alice cresceu, eu me perguntava se eles não percebiam que precisavam fugir de tal destino, pelo menos tentar consertar alguma coisa. Mas eles não pareciam ver nada de especial em seu modo de vida. Tudo lhes convinha. Eles se sentiam muito felizes, ficavam juntos, tinham filhos e se separavam, faziam festas divertidas com brigas e longas conversas sinceras sobre nada. Exatamente como seus pais. Uma vez, Alice também foi chamada, mas ela sempre recusou. Por que ela ganhou fama? Sinais. Você perdeu a paciência? Você menospreza todo mundo. Você parou de falar com nosso povo, disse Sandy, uma vizinha e outrora melhor amiga de Alice. Sandy não trabalhava. Por que deveria? Ela já tinha um filho pequeno, para o qual recebia uma boa pensão alimentícia. Eu gostaria que ela pudesse receber pensão alimentícia do pai do bebê. Mas o problema é que ele não trabalhava. Sandy sempre convidava Alice para visitá-la. A garota recusava. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo por trás das portas e janelas do apartamento. As mesmas coisas que aconteciam em sua própria casa. Passeios com conversas sinceras e sem sentido e amordaçamento. Às vezes, Alice se perguntava. Eu me pergunto por que ela ficou assim. Diferente. Talvez tivesse sido muito mais fácil para ela se tivesse sido como todo mundo. Mas não, Alice estava se esforçando para conseguir algo mais. Ela entendia perfeitamente que precisava se mudar para algum lugar primeiro, caso contrário não conseguiria sair desse pântano. Mas ela estava desesperadamente sem dinheiro. E então Alice conheceu Alex por acaso. A garota estava voltando de outro turno, cansada, mal conseguia mexer as pernas. Ela se sentou para descansar em um banco e comprou um sorvete. Ela passou o dia inteiro na cantina. Está muito quente lá dentro. Eu queria me refrescar pelo menos um pouco. Estávamos em meados de maio, já era clima de verão. O parque estava quieto, calmo e bonito. Pessoas bem vestidas caminhavam pelas alamedas. Uma música agradável vinha dos alto-falantes no poste. Eu não queria voltar para casa, para meu quartel. Lá, mais uma vez, atrás do muro, festejando. Em toda parte há uma pobreza sem esperança. Essas pessoas que caminham aqui, no parque, provavelmente nem sabem da existência desse outro mundo. Elas acham que é tão bonito e limpo quanto qualquer outro lugar.
Feliz. Por que ficar triste? E um jovem sentou-se em um banco. Ele é tão simpático. Sorriso aberto, olhos escuros e gentis, covinhas charmosas nas bochechas, cabelos castanhos. Estou andando pelo parque, sem tocar em ninguém e, de repente, um fenômeno tão surpreendente, uma linda garota em um banco, muito bonita e muito triste. Não está certo. Alice sorriu. Um cara bonito a havia chamado de linda. Que legal! Até arrepios percorreram suas costas. Não era nada parecido com os elogios típicos dos vizinhos de Alice. Mas que tipo de beleza ela tem? Ela é apenas comum. O que ele está fazendo aqui? Alex, o estranho se apresentou. E posso saber seu nome? Não quero ser insolente ou intrometido. Só quero me dirigir a você de alguma forma. Você não se importa, não é? Alice, a garota sorriu um pouco envergonhada. Ela se perguntou o que aconteceria em seguida. Esse Alex não a repeliu, não a incomodou, pelo contrário, de certa forma era muito descartável. Seu sorriso era caloroso, gentil, sincero. Eles ficaram sentados naquele banco por um longo tempo, conversando sobre tudo no mundo, contando um ao outro sobre si mesmos e gradualmente se aproximando, tornando-se quase parentes. Alex também já havia ficado sem pais. Ele foi criado por sua tia, sua irmã materna. O menino não conhecia o pai, e sua mãe o abandonou quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O coração de uma jovem falhou, então o pequeno Alex foi parar na casa da tia, e ela não ficou muito feliz com a boca extra. Ela não o expulsou de casa. Mas não podia cercar o sobrinho de amor e carinho. Alex tratou esse fato com compreensão e ficou grato à tia por não tê-lo mandado para um orfanato, afinal de contas. Algum tipo de parentesco, mas parentesco, argumentou o rapaz, tudo é melhor do que entre estranhos, para crescer. Acho que sim, Alice balançou a cabeça. Talvez Alexei estivesse certo, mas sua tia ainda era indiferente e distante demais. A mãe e o pai de Alice a amavam à sua maneira, cuidavam da filha da melhor forma possível. E Alex, ao que parece, não conhecia o afeto e o amor dos pais. Depois da 9ª série, Alex entrou na escola técnica e começou a estudar para ser soldador, mas nunca terminou os estudos, porque precisava trabalhar. A tia não ia alimentar um garoto de 18 anos. Eu o criei até a idade adulta. Cumpri meu dever, disse essa mulher rígida no aniversário do sobrinho. Agora seja bom, comece sua própria vida. Está na hora de você se mudar. Assim, o rapaz teve de concluir apressadamente o curso de motorista e conseguir um emprego na base da fábrica. Alice ficou até chocada quando ouviu isso. Como era semelhante à sua própria história. Ela também não conseguiu terminar seus estudos. Essa era a razão pela qual ela tinha que se sustentar sozinha. Faltava pouco para a formatura, mas ela precisava conseguir um emprego imediatamente. Bem, sou grata à minha tia por ter feito isso, Alex sorriu. Mas tenho apenas 20 anos e já sou uma pessoa totalmente independente. Meus colegas ainda se sentam no pescoço de seus pais, e eu sou meu próprio mestre. Alex alugou um apartamento em um bom bairro e conseguiu encontrar um ótimo emprego. Ele dirigia o chefe de uma grande fábrica. O salário era muito bom. Era suficiente para viver e até mesmo para se divertir. Desde aquela noite memorável, Alex e Alice nunca mais se separaram. No início, eles se conheciam, saíam para encontros. O cara sempre inventava algo novo. Que eles andavam pelo centro antigo da cidade, observando prédios incomuns, que em um café se sentavam, estabelecimentos cuja existência a garota nem suspeitava, ou qualquer outra coisa. E depois de um mês, Alex ofereceu a Alice que fosse morar com ele. Ela concordou de bom grado. Era ainda mais lucrativo alugar um apartamento em vez de 2. Além disso, a garota sonhava há muito tempo em deixar seu quartel. Alex se mostrou gentil, carinhoso e sensível. Alice sempre sonhou com um homem assim ao seu lado. Ele sabia cozinhar, fazer reparos, lidar com dinheiro, era responsável e econômico. E o mais importante, ele amava muito Alice.
A garota sentia isso. É claro que ela também amava Alex. E os jovens se sentiram realmente felizes. Havia muitas coisas boas pela frente. Para ambos, parecia que certamente teriam sucesso juntos. Não foi por acaso que o destino uniu duas pessoas com histórias e visões de vida tão semelhantes. Alex trabalhava como motorista. Alice continuou a trabalhar na cantina da escola. Agora, ela voltava para casa, comprava algo saboroso no caminho para fazer seu jantar favorito e esperava por ele no trabalho. Eles se casaram um mês depois de começarem a viver juntos. Foi assim que as coisas se desenvolveram rapidamente. Eles não fizeram um grande casamento. Qual o motivo? Não havia dinheiro extra e não havia parentes que precisassem de toda essa solenidade. Era melhor comprar algo para casa. Comemoramos juntos em um restaurante. Comemos uma refeição farta. Alex então olhou para Alice com olhos sérios e disse que faria tudo pelo bem da família deles. Seremos felizes, teremos filhos e eles também ficarão felizes por nós. Eu vou rolar montanhas. E Alex realmente tentou cumprir essa promessa. Ele trabalhou muito. Recebeu bônus, que guardou em uma conta, para uma futura moradia. O casal tinha um sonho em comum, o de ter seu próprio apartamento, e estavam a caminho disso. Ambos, é claro, perceberam que a realização desse desejo ainda está longe. Mas não é tudo de uma vez, é aos poucos. Com filhos, Alex e Alice decidiram não se apressar ainda. Ambos achavam que primeiro era preciso conquistar seu próprio canto. O casal queria que seu bebê tivesse uma infância feliz e despreocupada. Não como a deles. Mas o destino, ao que parece, tem um plano para tudo. Um dia, Alice percebeu que estava esperando um bebê. Ela teve uma espécie de epifania em uma manhã. Ainda era cedo para suspeitar de algo, mas, de repente, Alice foi literalmente perfurada pelo pensamento e dentro dela já vive e se desenvolve um bebê. Em um primeiro momento, Alice descartou essas especulações. Depois, ainda fez um teste, com 2 listras. Não pode haver dúvida. Bem, a futura mãe quase não ficou surpresa. Ela sentiu tudo. Na época, Alice não tinha ideia. Não conseguia nem imaginar que, ao mesmo tempo, estava se alegrando com um teste positivo. E uma mulher completamente desconhecida para ela, que muito em breve desempenharia um grande papel na vida de sua jovem família. Alex se alegrou ao saber da notícia e pegou a jovem esposa nos braços, dando a volta no quarto. Devido ao excesso de sentimentos, o futuro pai abraçou sua amada com tanta força que era até difícil para ela respirar. Nossa! Eu estava com medo de lhe contar, achei que você ficaria chateado, sorriu Alice, olhando para o brilhante esposo. Por que isso? Ele ficou surpreso. Bem, primeiro queríamos nosso próprio apartamento, para nos mantermos firmes, e depois quisemos isso, concordou Alec. Planejamos tudo de forma diferente, mas, por algum motivo, estou incrivelmente feliz. Essa é a melhor notícia que já recebi em toda a minha vida. Alice sorriu. Alex era tão bom. Só agora ela estava se acostumando lentamente a ter uma pessoa assim ao seu lado. O melhor, o mais simpático de todo o planeta. E ele a ama. Que felicidade é essa? O jovem casal começou a se preparar para a chegada de um herdeiro. Alice foi transferida para um trabalho mais leve. As panelas que ela não podia carregar agora, seu salário diminuiu. Mas Alex começou a aceitar trabalhos de meio período. Durante o dia, ele levava seu chefe de carro e, à noite, entregava materiais nos canteiros de obras em um caminhão. Ele trabalhava o máximo que podia para conseguir mais dinheiro para o nascimento do bebê. Nosso filho deve ter tudo o que é necessário e ainda mais, disse Alex, abraçando Alice à noite, depois do trabalho. Alice sentiu pena do marido, pois viu como ele estava cansado. Mas o que fazer? Seu marido está certo, eles realmente não têm ninguém para ajudá-los, eles têm que fazer tudo sozinhos. E isso não é fácil. Então veio a tão esperada licença maternidade. Alice não se sentia muito bem e estava feliz por poder descansar um pouco antes do nascimento de sua filha favorita.
O ultrassom já havia mostrado que seria uma menina. Os cônjuges até decidiram o nome. Alex disse que queria chamar sua filha de Suzy. Alice não se opôs. Ela também gostava do nome Warm, tão doce. Era uma noite de final de setembro. Não havia sinal de problemas. Alex foi para seu emprego de meio período para transportar móveis de uma cidade para outra. Ele ainda estava feliz com a oportunidade de trazer um centavo extra para casa, o que, é claro, não era nada supérfluo de fato. O tempo estava bom, a rodovia estava tranquila. Alex era um motorista experiente, apesar de sua pouca idade. Alice sempre se preocupava quando o marido fazia transportes de longa distância. Mas naquela noite ela não estava nem um pouco ansiosa. Alice estava deitada no sofá com seu laptop e escolhendo coisas para o bebê para alta. Sim, ainda faltam alguns meses. Mas enquanto você faz o pedido, enquanto a encomenda é entregue, muito tempo se passará. Alice sorriu ao ver os macacões e berços minúsculos. É claro que os vestidos eram especialmente adoráveis. Acontece que os recém-nascidos abrem até mesmo luxuosos banheiros noturnos. Foi muito bom imaginar minha filhinha com essas roupas. Como será que a pequena Suzy vai se parecer? Já sabemos, só daqui a 2 meses. Ela e o Alex são lindos. A Suzy vai ser uma beleza de qualquer jeito. Mas essa não é a questão. Desde que ela seja grande. E então veio o telefonema. Alice imediatamente sentiu algo. Ela não estava com vontade de pegar o telefone. Uma ligação à noite de um número desconhecido. Isso não é bom. Mas não havia saída. Alice, a voz animada de Tim veio pelo telefone. A garota o reconheceu imediatamente. Era o parceiro de Alex, seu colega. O tom do homem era sugestivo de apreensão. Alice, problema, Alex teve um acidente. Como? Alice exalou. Ela sentiu uma súbita pontada de algo no estômago. Ele perdeu o controle na estrada e caiu em uma vala. Eles o levaram para o hospital. Ele está vivo? Eu não sei de nada. Foi um acidente terrível. Eu estava passando por ali, vi um caminhão conhecido e então aconteceu bem na minha frente. Vá ao hospital ou ligue para saber. Eles o levaram para lá, eu tive tempo de perguntar aos médicos. Alice trocou de roupa às pressas e saiu correndo de casa. Suas têmporas latejavam, suas pernas ainda se moviam. Seu coração se apertava com uma mão gelada. Ansiedade. Só se eu estivesse viva, só se eu estivesse viva, e ela mesma não percebeu como sussurrou essas palavras. Sem pensar em segurança, Alice parou um caroneiro. Havia um homem ao volante. Ele olhou ansiosamente para a jovem grávida com olhos de terror. Você precisa de ajuda? Perguntou ele. Está na hora de ir para o hospital? Não, para o hospital, Alice pediu uma carona. Sim, é claro. O jovem não fez nenhuma pergunta desnecessária e também não aceitou nenhum dinheiro pela carona. Era óbvio que o rapaz simpatizava e tinha empatia pela passageira, mas não queria se intrometer em sua alma. No entanto, ele lhe perguntou algumas vezes se ela precisava de ajuda. Alice disse que não. Como esse jovem poderia ajudá-la? O jovem a levou até o portão do hospital, desejou-lhe boa sorte e foi embora. Alice correu para o escritório do registro para descobrir onde seu marido estava e o que havia de errado com ele. Ela teve que correr por um longo tempo entre os prédios do grande hospital. Ninguém sabia de nada, ela era chutada de um departamento para outro como uma bola de futebol. Alice não conseguia encontrar paz alguma até que finalmente encontrou a informação de que precisava. Ele está sendo operado agora mesmo, respondeu a moça da recepção. Alice exalou de alívio. Em um estado grave. Mas ele estava vivo. Então os médicos conseguiram levá-lo ao hospital. Agora tudo está nas mãos dos cirurgiões. E quanto a ele? Que tipo de ferimentos? E quem é você? Esposa, respondeu Alice, e mentalmente se censurou por não ter pensado em trazer seu passaporte.
Mas ela havia saído correndo de casa em tal estado que não teve tempo para isso. Felizmente, os documentos não foram necessários. A moça da recepção acreditou em sua palavra. Aguarde até o final da operação. Os cirurgiões entrarão em contato com você depois. Basta deixar seu número de telefone. Posso? Posso esperar aqui? Qual é o objetivo? A cirurgia pode durar horas a fio e já é tarde demais. Quando chegar em casa no seu estado, você precisa descansar. De qualquer forma, não poderá ajudar seu marido aqui. Mesmo assim, Alice permaneceu no hospital até o final da operação. Ela se sentou no sofá na porta da ala cirúrgica, orando para si mesma. Ela nunca tinha feito isso antes e achava que nem sabia como fazer. E agora? Agora as palavras estavam saindo de seu subconsciente. Alex precisa sobreviver. Ela tinha que sobreviver. Como ela ficaria sem ele? A moça da recepção veio até ela várias vezes, trazendo-lhe água e biscoitos. No começo, ela parecia tão rígida, tão indiferente, mas depois se mostrou uma pessoa sensível e atenciosa. Ela olhava para Alice com pesar e dizia palavras de incentivo. Até a abraçou algumas vezes. Esse apoio tornou tudo um pouco mais fácil. A operação demorou muito tempo. Terminou pela manhã. Alice não dormiu nada durante todo esse tempo. Como é possível dormir quando seu coração está apertado de medo por seu ente querido? Finalmente, um cirurgião cansado saiu para o corredor. Alice, morrendo de medo, examinou o rosto dele, tentando entender as notícias que ele estava prestes a lhe dar. Os ferimentos são graves. Tivemos que lutar pela vida de seu marido. Tiramos ele, você pode dizer, do outro lado do mundo. Agora, cabe ao corpo lidar com isso ou não. De qualquer forma, alguns dias serão críticos. Se ele sobreviver, terá uma recuperação longa e difícil. Alice assentiu com a cabeça. No momento, ela não estava pensando nas dificuldades que estavam por vir. O principal era que Alex sobrevivesse. O cirurgião estava dando detalhes sobre os ferimentos de Alex. Sua situação era realmente muito difícil. Por que ele está tão determinado? Suspirou o médico com tristeza no final de seu monólogo. Ele era tão forte, bonito, forte. Agora, na melhor das hipóteses, ele se tornará um inválido, e isso se sobreviver. E, jovens, não pensem com a cabeça. Alice suspirou. Ela não conseguia explicar a esse homem em 2 palavras que Alex havia trabalhado duro pelo filho deles. Ele trabalhava em vários turnos, pegava qualquer emprego. Então, ele se levou ao limite. Tenho certeza de que Alex perdeu a guarda na estrada porque estava cansado. Foi por isso que ele voou para aquela vala. Alice foi para a varanda do hospital. Já estava claro. Ela chamou um táxi. Ainda bem que ela não havia esquecido o celular em casa, embora pudesse ter esquecido em seu estado. Então o celular vibrou novamente. Quem estaria ligando tão cedo? O homem para quem Alex trabalhou na noite passada. Eu sei o que aconteceu, disse ele. Sei que seu marido está no hospital. Ele está vivo, pelo que me disseram, o que é bom. Mas você tem que entender. Minha caminhonete não tem conserto. A mobília também está arruinada. Seu marido é contratualmente responsável, portanto, por favor, reembolse-me esse valor. Que não seja de uma vez, que seja em parcelas. Sim, é claro, disse Alice ao receptor e apertou o botão de reiniciar. Só que agora ela pensava em outros problemas. Dinheiro. Alex era a principal fonte de renda da família. Ele pagava o aluguel e comprava mantimentos. Os ganhos de Alice mal eram suficientes para não morrer de fome. Todo o resto estava sobre os ombros fortes e confiáveis de Alex. E agora? Uma catástrofe? Onde conseguir dinheiro para comida e aluguel? E você provavelmente precisará de remédios também. Alex precisa ser tratado, reabilitado. Onde vamos conseguir o dinheiro? A dívida deve ser uma fortuna.
Um caminhão, móveis. E quanto a eles? Eles nem sequer têm nada para vender. E a Suzy está prestes a nascer. As lágrimas brotaram da voz de Alice. Ela afundou desamparada nos degraus da varanda do hospital. E então? Imediatamente, seu estômago foi perfurado por uma dor tão aguda que os olhos de Alice até escureceram. Em seguida, a dor pareceu se dissipar, mas depois de um momento tudo se repetiu novamente. Alice envolveu o estômago com os braços e desabou na varanda. A dor vinha em ondas. Alice não conseguia mais pensar em Alex, nem nos problemas financeiros que a família estava enfrentando. Tudo deixou de ter importância, desde que essa dor infernal fosse embora. Alice pediu ajuda com todas as suas forças. Pessoas de jaleco branco em uma maca, a luz forte da lâmpada na sala de cirurgia. Fizeram algumas perguntas a Alice. Ela respondia, às vezes de forma improvisada. Então, alguém colocou uma máscara em seu rosto e pediu que ela contasse de 10 a 1. Alice se concentrou e começou a contar. Logo, houve uma escuridão feliz e a calma veio. Alice sentiu que estava flutuando em algo macio e suave. Mais importante ainda, a dor excruciante havia desaparecido. Não havia pensamentos, preocupações, medos. Apenas silêncio e paz. Alice ficou até um pouco perturbada quando abriu os olhos e se viu em um quarto de hospital iluminado. Sua boca estava terrivelmente seca, sua língua parecia estar colada ao palato. Sensações desagradáveis. Alice estava deitada sob um soro. Alguns fios estavam presos em seu peito. A garota sentiu uma estranha leveza em todo o corpo. Ela agarrou seu estômago. Não havia estômago. Como isso era possível? Alice tinha um suor frio na testa devido ao medo e à ansiedade. Olá, alguém? Alice gritou com todas as suas forças, mas sua voz soou baixa, quase inaudível. É verdade que a paciente foi notada. Ao seu chamado, uma mulher de jaleco branco, médica ou enfermeira, entrou no quarto. Onde está meu bebê? Alice fez a pergunta, cuja resposta dependia de toda a sua vida. Ela nunca havia ficado tão assustada antes. Sua filha está no quarto para bebês prematuros, ela está viva, o funcionário do hospital apressou-se em tranquilizar a paciente. Você entrou em trabalho de parto prematuro por motivos nervosos. Ainda bem que você estava no hospital naquele momento. Eles foram rápidos em ajudar. Ela está viva, esclareceu Alice novamente. Sim, ela está viva. Boa menina, forte, mas precisa ser criada em uma cubeta. Afinal, é prematura. Já vi muitos bebês assim. Essa aqui vai ficar bem. Não, ela precisa de reabilitação, é claro, não sem ela. Mas o bebê não está em estado crítico, não se preocupe. Alice assentiu com a cabeça, agradecida. O mais importante era que Suzy estava viva. A jovem mãe acreditou imediatamente nas palavras da mulher de jaleco branco. Sua filha realmente ficaria bem. Ironicamente, a mulher que mais tarde salvaria Alice e Alexei também teve um bebê nascido naquele dia. E também prematuro. Mas, ao contrário de Alice, ela tinha ouvido dos médicos um prognóstico muito diferente. Seu bebê não teve nenhuma chance. Posso ver minha filha? Isso é para depois. Você, neste momento, está muito fraca. Você perdeu muito sangue. E, de qualquer forma, todos nós sabemos o que aconteceu com seu marido. É claro que você está nervosa por ter dado à luz prematuramente. E meu marido, você não sabe, há alguma notícia sobre ele? Eu sei que ele está vivo, ele está na UTI agora. Nada mais. E os dias de ansiedade se sucederam, cheios de medo pela filha e pelo marido, injeções, pílulas, procedimentos dolorosos. Alice sentiu que suas forças estavam voltando. Isso era bom, pois ela precisaria de sua força. Agora ela teria em suas mãos um marido deficiente e uma filha recém-nascida, que precisaria de cuidados intensivos. Afinal de contas, ninguém cancelou o problema do dinheiro.
Será que Alice conseguirá lidar com tudo isso sozinha? A equipe de enfermagem, conhecendo a história da jovem mãe, tentou apoiá-la de todas as formas possíveis. Eles lhe contavam todos os dias sobre a condição de Alex. O homem já havia sido retirado da terapia intensiva. Ele até começou a mexer os braços, a falar e aprendeu a se sentar. Mas andar era muito pior. Tudo indicava que Alex nunca sairia de sua cadeira de rodas. Suzy. As coisas estavam realmente bem. Ela estava crescendo, ficando mais forte, o mais importante, ganhando peso. Alice foi acompanhada até a filha no terceiro dia após o nascimento da menina. Suzy estava deitada em sua vala, tão pequena, tão indefesa. Seu corpo minúsculo estava emaranhado em fios. E, no entanto, contra o seu próprio corpo, a menina parecia ser a mais forte. Perto dali havia bebês que nasceram muito mais cedo do que deveriam. Suzy ainda passou 7 meses no útero da mãe. Logo Alice recebeu alta do hospital, mas a mulher ainda vinha aqui todos os dias para visitar Suzy e Alex e verificar suas condições com os médicos. Alex é um homem corajoso. Doía ver seu jovem e outrora forte marido em uma cadeira de rodas. Mas ele me garantiu que logo se recuperaria e voltaria ao trabalho com vigor renovado. Porque não haveria mais ociosidade. Alex olhou para as fotos de Suzy com um sorriso de neve. Ele desejava poder se recuperar logo e ver sua filha, ele sonhava. Eu a carregarei nos ombros pelo parque, aprenderei a trançar suas tranças. Alice sorriu com tristeza. A julgar pelo que o médico assistente havia lhe dito, era improvável que Alex se levantasse. Havia uma chance, mas a reabilitação exigia muito dinheiro. Onde eles conseguiriam o dinheiro? Graças aos médicos, eles ajudaram a formalizar rapidamente a deficiência de Alex, o que significava pagamentos sociais, pelo menos, alguns serviços médicos gratuitos. Só que tudo isso não era suficiente, era insignificante para a recuperação total do leigo. E então o proprietário do caminhão ligava todos os dias e exigia dinheiro. A mulher teve até que ir trabalhar. Agora ela lavava as entradas de manhã e à noite. Não importava o que acontecesse, era dinheiro. Ela tinha muito tempo por enquanto. Suzy estava no hospital. Passou-se mais um mês, mais ou menos, e então Alex recebeu alta do hospital. Ele voltou para casa em uma cadeira de rodas. Era bom que eles tivessem rampas na entrada, mas havia bastante inconveniência. Sim, foi difícil para Alex se acostumar com sua nova realidade. Mas ele não desanimou, apoiou Alice e procurou um emprego. Ele estudou minuciosamente a internet em busca de vagas para pessoas que não podem andar. Havia muito poucas vagas. E, finalmente, Suzy recebeu alta. A alegria dos jovens pais era sem precedentes, apesar da situação aparentemente sem esperança. Alex aprendeu rapidamente todas as manipulações de dar banho, alimentar e trocar fraldas. Vendo que o jovem pai estava indo muito bem, Alice decidiu sair para trabalhar. Não temos dinheiro suficiente, e você ainda pode dar conta do bebê em casa. Eu voltarei para a cantina. Não há outra saída. Alex teve que concordar. Eu podia ver pessoalmente que era muito difícil para ele. Ser o principal responsável pelo sustento da família por tanto tempo e agora ficar sentado no pescoço da esposa. Mas a jovem família realmente não tinha saída. Eles tinham que pagar pela moradia, alimentação e quitar suas dívidas. O dinheiro que Alex estava economizando para a futura moradia há alguns anos havia desaparecido em uma velocidade cósmica. Parte dele foi para remédios, parte para pagar o custo do caminhão. Foi uma época difícil. Alice trabalhava 24 horas por dia. Ela fazia turnos duplos. Alex fazia o melhor que podia em casa. Suzy cresceu doente, devido aos efeitos da prematuridade. Ela precisava de remédios, vitaminas caras, consultas intermináveis e exames de especialistas. Alice estava muito cansada. Alex também parecia um limão. Ele tinha empregos de meio período, ganhava alguns centavos, mas também não podia ficar ocioso. Suzy estava completamente em cima dele.
Somente o chefe da família achava que não era suficiente. E ainda assim o dinheiro era lamentavelmente inadequado. Até mesmo um carrinho de bebê para Suzy não estava na lista de compras, e era muito necessário, pelo menos, levar a menina à clínica. Certa noite, Alice estava voltando do trabalho para casa. Suas costas e pernas já doíam de cansaço. Pensamentos pesados surgiram em sua cabeça. Não era assim que Alice imaginava a vida familiar. Em seus sonhos, ela se via passeando pelo parque com um carrinho de bebê, no qual estava um bebê esperto. Alice sempre via essas jovens mães. Elas andam calmas, tranquilas, felizes e nem percebem a sorte que têm. Sortudas por poderem andar livremente com seus bebês e dedicar todo o seu tempo a eles. E a Suzy delas não tem nem mesmo um carrinho de bebê. De repente, a atenção de Alice foi atraída por uma mulher que caminhava em sua direção com um carrinho de bebê, um lindo carrinho de bebê na cor café da moda. Manobrabilidade confortável, claramente uma coisa muito cara e de alta qualidade. Alice já os tinha visto em lojas de artigos infantis. Eles custavam uma fortuna. Alice habitualmente acompanhava a mulher com um olhar. Algo estranho a atraía. Tão elegante, bem cuidada. De idade, é claro. Mas agora muitas pessoas dão à luz seu primeiro filho, especialmente para os ricos, está na moda. Mas por que essa mulher está tão triste? Talvez tenha acontecido algo em sua vida? Algo terrível deve ter acontecido com ela. Não há outra maneira de explicar essa expressão em seus olhos. Afinal de contas, ela parece estar bem, tão bonita, carregando um carrinho de bebê caro à sua frente. Nele, provavelmente, está um bebê vestido com roupas de marca. A mulher levou o carrinho de bebê até o estacionamento com latas de lixo. O lixo não era recolhido há muito tempo. Havia uma espécie de lixeira espontânea. Alice pensou que talvez a mulher jogasse fora o saco de lixo e seguisse em frente. Mas a estranha fez o contrário. Ela suspirou, balançou o carrinho de bebê algumas vezes e foi embora. Com um passo rápido, essa mulher foi para trás da casa, em algum lugar distante, e o carrinho de bebê permaneceu no lugar. Alice não acreditou em seus olhos e correu para as latas de lixo. A primeira coisa que ela fez foi olhar para o carrinho de bebê. Não havia ninguém lá. Alice exalou. Ela já tinha decidido que algum louco havia jogado o bebê no lixo. Esses casos são descritos algumas vezes na internet. Mas o carrinho de bebê, felizmente, estava vazio. Por que um estranho o deixaria aqui? Jogou-o fora? Provavelmente. Às vezes, as pessoas deixam coisas boas perto do lixo para que os necessitados as recolham. Então, essa mulher, seu bebê, já deve ter crescido. Então, ela se livrou de um carrinho de bebê de que não precisava. Sim, essa era a explicação mais razoável. Mas Alice tentou não se alegrar ainda. E se a mulher voltasse agora? E se ela tivesse deixado o carrinho aqui enquanto ia fazer alguma coisa ou pegar o bebê? Escolha estranha. Um lugar, com certeza, mas não um lugar muito grande. Meia hora se passou e a mulher ainda não havia aparecido. Alice estava guardando o carrinho de bebê o tempo todo, por quê? Bem, e se outra pessoa o levasse? Uma coisa dessas não fica perto de latas de lixo. Eles precisam do carrinho de bebê para Suzy, eles precisam dele. No final, Alice teve certeza de que a patroa não precisava do carrinho e, com a alma tranquila, levou-o para sua casa. Alex, ao ver o carrinho de bebê, até assobiou de surpresa. É assim que a nossa Suzy tem transporte. Um veículo de elite. Eu também estou surpresa, sorriu Alice. A mulher bem na frente dos meus olhos deixou o carrinho no lixo e foi embora. Fiquei esperando por um bom tempo para ver se ela voltava. Mas não, ela não voltou. É estranho. É um carrinho de bebê tão bonito, obviamente caro. Eu poderia tê-lo vendido. Ganharia muito dinheiro. Ele está em perfeitas condições, como novo. Estranho, de fato, como novo, concordou Alice.
Deve ter sido usado com muito cuidado ou nem foi usado. Alex balançou a cabeça, examinando os pneus com cuidado. Mas vamos lá, eles, os ricos, não entendem. Leca se ofereceu para lavar o carrinho de bebê. Foi por isso que ele encontrou a carta. Uma folha de papel dobrada ao meio estava no bolso lateral do carrinho de bebê. Era uma mensagem completa. Venha cá, Alex chamou sua esposa. Ela estava brincando com Suzy naquele momento. Isso, eu não consigo acreditar. Leia. O cara entregou a folha para a esposa. Onde você conseguiu isso? Estava no carrinho de bebê. Não sei como reagir a isso. É uma carta fantástica. Alice pegou a folha de papel das mãos do marido e começou a ler. Uma caligrafia bonita, quase poligráfica, de sílabas fáceis. Foi claramente escrita por uma pessoa muito letrada. E o significado? Sim, Alex está certo. É uma história realmente inacreditável. Olá, pessoas que encontraram esta carta. Era assim que a mensagem começava. Se você está lendo isso, significa que o carrinho de bebê finalmente encontrou seu pequeno dono ou dona. Isso é simplesmente maravilhoso. Meu nome é Catherine. Decidi deixar o carrinho exatamente perto das latas de lixo para que ele fosse para pessoas carentes com um bebê que não tem dinheiro algum para o transporte de crianças. Que o carrinho dure muito tempo e os ajude a criar seu filho. Sem dúvida, vocês são pessoas de baixa renda, talvez até vivendo no limite da pobreza. Podem ocorrer situações diferentes. Por que tenho tanta certeza disso? Simplesmente porque dificilmente alguém de uma família rica pegará um carrinho de bebê no lixão. Essas pessoas se preparam para a chegada de uma criança com antecedência, fazem listas, escolhem coisas em lojas de artigos infantis. Estou feliz da mesma forma que estava há pouco tempo. Mas você está feliz, ainda mais feliz do que eu. Porque você tem o principal, seu filho, sua filha ou seu filho. É uma felicidade ser pais, ver seu bebê crescer, dar amor a ele, apresentá-lo ao mundo. Não sei o que poderia ser melhor do que isso. Provavelmente nada. Portanto, você é muito mais feliz do que eu. Você está passando por um momento difícil agora, mas tenho certeza de que vai superar isso. Tudo vai ficar bem no final. Deixe que essa cadeira de rodas o ajude em sua jornada rumo ao sucesso. É como se ela estivesse nos descrevendo, disse Alice com espanto, olhando para Alex. Exatamente, concordou seu cônjuge. É isso que é tão incrível. Bem, vá em frente e continue lendo. Há muitas coisas interessantes lá, especialmente no final. Alice mergulhou na leitura novamente. Minha vida tem sido um conto de fadas em que todos os meus desejos foram realizados. Desde a infância, nunca me foi negado nada. Meu pai é um empresário bem-sucedido, minha mãe é uma financista de sucesso. Eu era a única neta dos avós de minha mãe e de meu pai. Você pode imaginar como eles me mimaram. Quanto amor, carinho e atenção eu recebi. Eles investiram muito em mim e eu sabia que chegaria o momento em que eu passaria tudo isso para os meus filhos. Desde pequena, sonhava com uma família grande e, nas brincadeiras com minhas amigas, sempre assumia o papel de uma mãe com muitos filhos. Desde a infância, ouvia de todos que eu seria uma ótima mãe quando chegasse a hora. Então, cresci com esse pensamento. E então eu cresci. Acontece que a vida é muito colorida, diversificada e interessante. Viajávamos muito com meus pais para passear, com amigos. É algo completamente diferente. Em geral, tive uma vida estudantil feliz. Tive tempo para morar no exterior e visitar diferentes cantos do planeta. Que aventuras eu não tive! Como dizem, será algo para lembrar em minha velhice. Foi um período muito alegre de minha vida, brilhante, cheio de eventos. Depois, comecei a me interessar por jogar na bolsa de valores. De alguma forma, aconteceu que me tornei um corretor bem-sucedido, embora nunca tenha aspirado a isso. Achei que me casaria e teria filhos, como eu sonhava. Algum dia eu começaria uma família. Mas não consegui.
O trabalho me dominou completamente. A empolgação, o sucesso, o reconhecimento de financistas de renome. Fui convidado para ministrar seminários em grandes centros comerciais. Grandes empresários ouviam minhas palavras. Tudo isso fazia minha cabeça girar. Não percebi como minhas prioridades mudaram. É claro que, às vezes, eu pensava no fato de que estava na hora de me casar e ser mãe. O tempo está se esgotando. Mas, por um lado, eu ainda era jovem. Por outro lado, não havia ninguém que eu pudesse ver como meu cônjuge. Talvez essas fossem apenas desculpas. Porque eu estava feliz com a vida que estava levando. Porque quando eu olhava para minhas amigas que estavam atoladas em assuntos e problemas infantis, eu me alegrava com minha liberdade. As garotas que antes eram alegres e cheias de energia se transformaram em uma espécie de garotas secas. Elas só falavam sobre crianças e suas habilidades. Isso me deixou triste. Eu me sentia como uma rainha. Bem-sucedida, respeitada, indispensável. Economistas famosos buscavam meus conselhos, revistas escreviam sobre mim. É uma sensação que não consigo descrever. Esse brilho ofuscaram meu principal desejo. Sempre sonhei em ter filhos. Queria cuidar deles, ensinar-lhes algo, amá-los. Mas naquela época, por algum motivo, decidi que a maternidade era o destino de donas de casa preguiçosas e limitadas. Cheguei até a condenar as mulheres que se dedicavam totalmente aos filhos, considerava-as muito inferiores, incapazes de qualquer coisa além de gerar filhos. Quase parei de socializar com meus amigos da família. Os filhos deles me irritavam. Não sei como isso aconteceu. Você ficava até tarde com o bebê? Certa vez, uma de minhas amigas me fez essa pergunta. Ela havia dado à luz um filho recentemente e não conseguia pensar em nada além do filho. Eu pensei sobre isso. Naquele momento, eu não queria me sobrecarregar com tudo isso. Afinal de contas, é tão bom não depender de ninguém, ser livre e tranquilo. Eu queria ir ao mar com os amigos, queria ir ao clube ou fazer compras, queria começar um novo romance e mergulhar de cabeça em um belo relacionamento. Parecia que eu ainda tinha tempo para ser mãe em algum momento no futuro, depois de muitos anos. Por enquanto, minha vida era brilhante e empolgante como estava. E então, de alguma forma, fiquei entediada com tudo isso. Trabalho, risco, romances superficiais, clubes, bebidas, danças e até viagens. Eu queria o aconchego da família, um homem confiável ao meu lado. Acho que havia chegado a hora. É verdade que, na época, eu já tinha 35 anos. Lembrei-me de meu antigo sonho de ser mãe de muitos filhos. Agora eu olhava para minhas amigas casadas não com desprezo e arrependimento, mas quase com inveja. Eu também queria tudo. Marido, filhos, família. Então, também percebi que o trabalho e o reconhecimento não substituem o carinho dos parentes. Até lágrimas vieram aos meus olhos com esses pensamentos. Acho que cresci. E foi então que conheci o William. Um encontro casual em um café onde ambos tomávamos café da manhã antes do trabalho. Tivemos o que eles chamam de faísca. Primeiro, olhamos um para o outro. Então ele se aproximou de mim. Garota, eu fico olhando para você e não consigo tirar os olhos de você. Você é incrivelmente linda. E seus olhos são incríveis. Posso ver por baixo que você é uma pessoa muito gentil e atenciosa. Foi bom receber um elogio tão requintado, especialmente de alguém de quem você gostou à primeira vista. Mas eu me apressei em desapontá-lo. De alguma forma, eu não tinha vontade de esconder nada desse homem. E você não é um bom juiz de caráter. Você não me conhece e achava que eu era gentil e bom. E isso? Não é verdade, de forma alguma. Parece que você não se conhece muito bem, William sorriu. Sou um bom juiz de caráter e nunca me engano. Você vai descobrir isso. Então começamos a conversar. William me interessou de imediato. Ele era tão inteligente, tão perspicaz, o mais importante, olhava para mim com admiração e ternura.
Foi assim que nosso relacionamento começou. 6 meses depois, celebramos um casamento luxuoso. Ele acabou se tornando proprietário de uma pequena fábrica de laticínios. O que mais me conquistou nele foi seu senso de humor. E uma mãe atenciosa, é claro. Ele me fez sentir como uma mulher no sentido pleno da palavra. Acontece que é muito agradável quando você é cuidada, quando você é protegida. É claro que não adiamos a questão dos herdeiros, pois nós dois já estávamos na idade de sermos pais. Descobriu-se que ele sonha com uma família grande, como eu sonhei com o William. Meu sonho de infância ganhou vida novamente. Percebi que, mais do que qualquer outra coisa no mundo, eu queria ser mãe o mais rápido possível. Foi quando percebi que não era tão simples assim. Eu não podia engravidar. Pela primeira vez em minha vida, não consegui o que queria. William me disse para não me preocupar. Ele me contou sobre pessoas que ele conhecia que não tinham se tornado pais logo de cara. Mas isso não fez com que eu me sentisse melhor. Eu me irritava com meu marido, embora o amasse muito. Ele suportou pacientemente todas as minhas birras. Ainda não entendo de onde ele tirava tanta força. Depois de um tempo, fomos ao médico. No início, eles não conseguiram fazer um diagnóstico por um longo tempo. William e eu fomos examinados de cima a baixo. Como não havia problemas com dinheiro, visitamos os médicos mais famosos do país e do exterior. Depois de algum tempo, os médicos descobriram a causa do problema. Descobriu-se que havia um problema genético sutil na minha saúde, que era quase impossível de detectar. Mas os médicos também não faziam ideia de como corrigir a situação. Se eu tivesse decidido ser mãe antes, tudo teria se resolvido. Mas os anos. Eles jogaram contra mim no meu caso. Eles me avisaram logo de cara que não havia chance. E então, com entusiasmo, entrei na luta. Não estou acostumada a desistir e perder nada. Tomei as palavras dos médicos como um desafio. E novamente tratamento, exames, testes e procedimentos intermináveis. Parei de trabalhar. Não gostava mais de nada. Eu tinha uma meta e não hesitei em alcançá-la. Como pode ser isso? Meu sonho e, de repente, ele não se torna realidade. Eu simplesmente não conseguia entender isso. Houve um período em que comecei a odiar mulheres com filhos pequenos e mulheres grávidas. Simplesmente porque eu tinha muita inveja delas. Por que elas tinham sucesso e eu não? Não é justo, não é justo. Como elas são melhores do que eu? Eu teria sido uma mãe muito melhor. William foi muito paciente comigo, me confortou e me apoiou. Meu marido repetiu muitas vezes que só sonhava com uma coisa, que eu voltaria igual, alegre, gentil, alegre. Sinto uma falta incrível da minha Catherine. Faz tanto tempo que não estou com essa mulher inteligente e sensível. Vá procurar essa mulher, respondi ressentido. Já que sua esposa não lhe serve mais. Por que você está assim? William suspirou e me abraçou. Sinto falta de nossa antiga vida. Eu gostaria de poder ajudá-lo, mas eu estava fixado no inatingível. Eu tinha perdido a cabeça. Vamos adotar um bebê, insistiu William. Há tantos bebês em orfanatos que precisam de pais. Eles foram traídos desde o nascimento, abandonados e desamparados. Temos muitas oportunidades. Daremos a essa criança ou a essas crianças tudo o que elas precisam para serem felizes. Pense nisso, apenas pense nisso. Ele até me mostrou fotos de órfãos de orfanatos. Olhos grandes e bebês tocando, indefesos, precisando tanto de adultos amorosos e não indiferentes por perto. Mas eu não queria ouvir nada. Eu precisava de meu próprio filho de sangue. Para que eu preciso dos filhos de outras pessoas? Seus pais nem mesmo precisam deles. Então, para que precisamos deles? Imagine para quem os filhos vão parar em um orfanato. Preguiçosos, bêbados. Não seja tolo. Tudo vai dar certo no final. Mas nada deu certo.
Os médicos estavam levantando as mãos e dizendo cada vez mais que era muito difícil trabalhar com diagnósticos genéticos. O tratamento ficou cada vez mais caro e mais difícil. As perspectivas eram sombrias. Passei 5 anos tentando ter um filho. Foi um período muito difícil. Havia esperança e decepção por toda parte. Eu vivia ansiosa e depois com a dor do fracasso. William, como ele conseguia ter tanta paciência? Ele sempre estava lá para me apoiar, mesmo quando eu estava agindo como uma louca. Meu marido falava sobre ter um filho adotivo de vez em quando, mas eu não dava ouvidos. Essas persuasões me deixavam irritada, não é mesmo? Agora eu também queria provar que ele estava errado. Vamos ter nosso próprio bebê. Por que eu disse isso? Ele está me oferecendo alguma besteira. Eu já tentei de tudo. Tentei métodos inovadores, tentei a medicina popular. Até fui a um curandeiro. O xamã estava correndo ao meu redor, gritando palavras estranhas. Mas, mesmo assim, eu achava que estava fazendo tudo certo. Aproveitando todas as chances possíveis. Um lapso temporário de julgamento, só isso. William olhou para mim com pesar e preocupação. Ele temia muito por minha condição, porque eu não parecia eu mesma naquela época. E então, finalmente, um milagre. Em uma manhã de maio, descobri que estava esperando um filho. Fiquei muito feliz. Fiquei até mesmo arrasada com a abundância de emoções. Quando olhei para o teste positivo, minhas pernas estavam tremendo. Finalmente, como eu queria acelerar minha vida naquele momento, para que esse feliz acontecimento chegasse mais cedo. Meu tão esperado bebê nasceu. Ainda havia meses pela frente, mas eu já me sentia como sua mãe. Os médicos ficaram surpresos na época. Segundo eles, não havia esperança. Mas meu caso acabou sendo um milagre. Acreditei ingenuamente que tudo deu certo porque meu desejo era muito forte e mudou o mundo e a ordem das coisas nele. E eu me senti quase onipotente. William, é claro, também estava muito feliz. Eu sentia uma espécie de superioridade sobre ele. Como ele podia falar tanto sobre filhos adotivos? Ele havia tentado me reconciliar com nossa situação e, no final, estava errado. Eu também estava feliz com isso. Estou com vergonha de escrever isso agora. Leitores, perdoem-me por descrever tudo com tantos detalhes aqui agora. Talvez eu precise me manifestar. Quero que alguém saiba sobre meu destino e entenda meus sentimentos. Leiam até o fim. Algo muito interessante e importante está esperando por você lá. Eu realmente quero ajudá-la e ao seu bebê, e não apenas financeiramente, mas também com conselhos. Minha vida. Tire as conclusões corretas e não repita meus erros. Aprecie o que você tem. A gravidez foi difícil desde o início. Ameaças constantes de aborto espontâneo. Não saí do hospital por meses, às vezes por semanas fiquei deitada, sem sair da cama, cuidando do meu bebê. Minha saúde estava se deteriorando muito. Os médicos me ofereceram para interromper a gravidez, pois os exames diziam que o corpo não conseguia suportar a carga. Minha vida estava em perigo. Afinal de contas, eu tinha um diagnóstico sério, no qual não era possível dar à luz de maneira adequada. Eu não queria dar ouvidos a nada. Sonhar em estar grávida por tanto tempo. Esperar por esse momento por tanto tempo e de repente desistir de um bebê tão esperado? De jeito nenhum. Vocês são médicos e recebem muito dinheiro para fazer seu trabalho, gritei para a equipe médica. Então façam-no corretamente. Faltam apenas alguns meses. Estamos no século XXI. A medicina é tão impotente hoje em dia? Somos médicos, não somos deuses. Você sofre, o bebê sofre. As consequências podem ser catastróficas. Não há garantias. Você precisa entender isso. Mas eu entendi. Eu não queria ouvir nada. Naquela época, eu sabia que estava carregando um filho em meu coração. Eu até sonhava com ele muitas vezes.
Por causa desse bebê, eu estava pronta para suportar qualquer dor e ficar no hospital até mesmo por 9 meses. Eu precisava de um filho e era isso. O fato de o bebê sofrer no útero, inadequado para ter filhos, eu nem sequer pensava nisso. Isso é o quanto eu era egoísta. William, vendo que eu não podia ser persuadida, estava lá para me apoiar. Ele não discutiu mais, para não me deixar nervosa. Ele concordava com tudo, segurava minha mão, me tranquilizava, comprava todos os medicamentos de que eu precisava, conversava com os médicos. Apenas um abraço quando eu precisava. Eu estava piorando. Eu esperava que o bebê estivesse sofrendo menos, mas, de acordo com o ultrassom, ele também estava muito, muito mal. Eu estava com muito medo pelo meu bebê. Ele era o sentido da minha vida. Conversei com meu filho, pedindo-lhe que aguentasse firme, para me distrair de alguma forma. Eu estava navegando em sites de coisas para bebês, olhando carrinhos de bebê, escolhendo roupas para o meu filho. Era um incômodo muito agradável. Chegaram encomendas para nós, eram muitas, muitas mesmo. Olhando para essas coisas, pensei em coisas boas, porque, bem, aqui estão as provas de que William e eu somos quase pais. Há tantas coisas de bebê em casa, só temos que esperar pelo seu pequeno dono. Ele será o bebê mais feliz do mundo. E as dificuldades serão esquecidas como um sonho ruim. O menino nasceu muito antes do previsto, e as manipulações dos médicos ajudaram. O corpo decidiu se livrar do que estava destruindo minha saúde e me prejudicando. O bebê estava fraco, dolorido. Vi seus braços e pernas finos, uma cor de pele estranha e brilhante. Meu coração se afundou de pena e ternura. Só de olhar para meu filho, enrolado em fios. Percebi que tinha sido completamente egoísta. Os médicos me avisaram que isso aconteceria. E agora estou muito melhor. Minha saúde está se recuperando rapidamente. O bebê está mal, sozinho na UTI, lutando por sua vida. Os médicos disseram imediatamente que havia pouca esperança. Patologia congênita, fraqueza geral do bebê. Porque minha gravidez foi muito difícil. Mas eu ainda acreditava em um milagre. Cheguei até a ameaçar os médicos de que, se acontecesse alguma coisa, eles iriam retaliar. É claro que isso não ajudou. Meu filho lutou por alguns dias e acabou desistindo. Quando eles me contaram isso, o mundo virou de cabeça para baixo. Eu estava com muita raiva de todos, culpando os médicos e até mesmo o William. Ele, na minha opinião, não tinha fé suficiente no resultado e, portanto, também era culpado. Chegou a um ponto em que William me internou em uma clínica. Uma sala acolchoada, equipe atenciosa. Conversas com um terapeuta, paz, silêncio, medicação. Aos poucos, comecei a recobrar o juízo, a repensar e a perceber as coisas. Percebi o que era. Egoísta, fixada em seus desejos, percebi como me comportava mal com William. Pensei no futuro. Naquela época, eu não sabia o que faria, mas percebi que deveria direcionar minha energia não para a raiva e o ódio, mas para a criação. Foi então que a conversa com meu marido voltou à minha mente. William tem razão, há tantas crianças desprivilegiadas no mundo. É preciso ajudá-las, é preciso apoiá-las. Se você não tem seu próprio filho, isso não significa que não há ninguém para quem você possa dar seu amor e carinho eternos. Voltei para casa como uma pessoa diferente. William era o mais animado com isso. Ele disse que sentia muita falta da antiga Catherine. E agora ela estava de volta com ele. Foi muito bom. As tragédias que haviam acontecido conosco me fizeram lembrar das coisas que eu havia comprado de inúmeras maneiras, roupas, brinquedos, móveis. William as guardou em um cômodo separado, uma espécie de depósito ou museu. Ainda era muito doloroso olhar para elas. Jogadas fora, eu disse ao meu marido. Por quê? Ele se perguntou. Talvez devêssemos doá-las aos necessitados. William estava certo, como sempre. Comecei a dirigir pelos abrigos com caixas e sacolas.
Conheci a equipe, fiquei sabendo das histórias das crianças. Muitas e muitas histórias, destinos complicados, tragédias, traições. Um dia, quando eu tiver mais tempo, escreverei um livro sobre isso. As pessoas precisam saber, isso me fascinou. Eu queria ajudar crianças carentes, tornar a vida delas um pouco melhor. E eu podia. Tive todas as oportunidades, e agora, acho que devo organizar minha própria fundação beneficente. É muito trabalho, mas eu posso fazer isso. Já comecei a aprender um pouco sobre como formalizá-la. Enquanto isso, ajudo crianças de orfanatos, comprando coisas de que precisam, organizando feriados. É uma grande alegria ver os sorrisos nos rostos desses meninos e meninas. Passou algum tempo e eu pensei que tinha doado todas as coisas que comprei para meu filho, mas um dia me deparei com esse carrinho de bebê. Lembrei-me do cuidado com que o escolhi, estudando as características, observando atentamente a aparência. Eu queria que meu filho estivesse confortável e bem nele. Mas, infelizmente, ele nunca teve tempo de experimentá-lo. O carrinho de bebê estava guardado no porão. Então William e eu nos esquecemos dele. Ele ficou tenso quando notei a coisa, achando que eu ia me machucar de novo. Mas, estranhamente, senti apenas uma leve tristeza, arrependimento, porque eu já tinha um sentido em minha vida novamente. Eu conhecia meu bebê. O que havia acontecido com ele, tudo tinha uma razão. Agora, em homenagem ao meu filho, estarei ajudando muitas outras crianças. Nosso menino não viveu muito tempo, mas sua curta vida fará uma enorme diferença neste mundo. Mas e o carrinho de bebê? Tive uma ideia muito interessante sobre isso. Os lares de crianças, com os quais as crianças têm uma vida difícil, todo mundo sabe disso. Fala-se muito sobre isso, mas pelo menos elas são sustentadas, sempre alimentadas e vestidas. Falta-lhes amor e cuidado dos pais. Ao mesmo tempo, elas são bem providas financeiramente. Mas há outra categoria de crianças. Seus pais ganham centavos e não podem lhes comprar nem mesmo as coisas mais essenciais. Quantas famílias desse tipo temos? Geralmente ninguém as ajuda. Há mamãe e papai, que criem seus herdeiros. É isso que a maioria das pessoas pensa. Mas há situações diferentes. Não são apenas as pessoas preguiçosas e irresponsáveis que se metem em situações difíceis. Decidi deixar esse carrinho de bebê onde ele certamente será encontrado por pessoas que estão precisando dele. Normalmente, coisas boas que não são mais necessárias são deixadas perto do lixo. Foi isso que fiz com o carrinho de bebê. Obrigado por ler essa história até o fim. Espero que minha carta tenha encontrado o destinatário certo. Acredito que sim. Você deve estar desesperado agora. Não tem dinheiro suficiente para viver? Você não vê um futuro. Portanto, quero ajudá-lo com outra coisa. Não muito longe das lixeiras onde encontrou o carrinho de bebê, há um prédio de loja inacabado, um terreno abandonado. Deixei outra coisa lá embaixo da varanda para você. Espero que isso ajude a organizar sua vida e a criar seu bebê como um ser humano decente. Boa sorte com tudo. Catherine. Alice deixou o lençol de lado, confusa, e olhou para Alex. Você acha que tudo isso é verdade? Você quer dizer sobre algo esperando por nós sob a varanda do prédio inacabado? Sobre isso também. E a coisa toda em geral. Não sei o que pensar, Alex deu de ombros. Mas com certeza vamos dar uma olhada embaixo da varanda e agora mesmo. Não estou com vontade de esperar até de manhã. Os jovens pais colocaram a filha na cama. Eles esperaram até que ela estivesse dormindo docemente em seu berço e saíram. Eles não estavam preocupados com a filha, sabiam que agora ela dormia pelo menos 4 horas seguidas e não precisavam de tanto tempo. Não é longe. Podemos fazer isso em 20 minutos. Este é o lugar, disse Alex, correndo para a varanda da loja inacabada em sua cadeira de rodas. Ele se abaixou e começou a mexer com as mãos embaixo da varanda. Alice estava ao lado dele e estava com medo de alguma coisa.
Ela olhou em volta, imaginando se aquilo era algum tipo de pegadinha ou coisa pior. E se eles estivessem sendo enganados? E se neste exato momento alguém os estivesse observando do outro lado da esquina? Veja! Alex exclamou, tirando um pequeno pacote. Ele estava embrulhado em celofane. O cara imediatamente rasgou o embrulho e assobiou de surpresa. Alice olhou para o que ele estava segurando para ela. Era um maço grosso de notas de muito, muito dinheiro. Alice até apertou a mão para ter certeza de que não era um sonho. Havia uma fortuna aqui. Talvez não fosse real? A garota duvidou. Não, parece ser real, Alex examinou as notas. Então, tudo nesta carta é verdadeiro, da primeira à última palavra. Inacreditável. Alice ainda não conseguia acreditar que estranhos haviam salvado sua família de um desastre iminente. Mas foi assim que aconteceu no final. O dinheiro foi suficiente para reabilitar Alex. O jovem foi rapidamente colocado de pé em um centro médico pago. Agora ele podia trabalhar novamente. É verdade o que dizem, se você quiser fazer uma pessoa feliz, primeiro tire algo dela e depois devolva. Alex estava feliz. Finalmente, ele podia andar. É verdade que levou muito tempo para aprender. Nem tudo deu certo de uma vez. Pai e filha deram seus primeiros passos juntos. Um desde o momento do nascimento, o outro após o acidente. Além disso, os jovens tinham dinheiro suficiente para comprar seu próprio apartamento. Um pequeno apartamento de 2 quartos, não na área de maior prestígio da cidade, mas próprio, aconchegante, nativo, amado. Com muito prazer, os jovens fizeram reparos em seu ninho e o mobiliaram. Sim, o dinheiro encontrado embaixo da varanda foi suficiente para se instalar no novo lugar. Alex estava trabalhando novamente, então a família não era mais pobre. Alice pôde tirar sua licença maternidade com Suzy. Agora ela não precisava trabalhar do amanhecer ao anoitecer na cantina. Que bênção é ver seu filho crescer, apresentá-lo ao mundo, dedicar tempo ao bebê sem pensar em como sobreviver. Alex pagou a dívida com seu antigo empregador e encontrou um novo emprego. Agora ele não trabalhava em vários turnos e era muito mais cuidadoso e cauteloso do que antes. A vida estava melhorando. Um dia, Alice estava passeando no parque com um carrinho de bebê, o mesmo carrinho de um maravilhoso tom de café. Ele foi projetado para ser transformado em um veículo para sentar, e Suzy estava no carrinho, balançando as pernas e olhando para o mundo com admiração. Suzy usava um vestido branco claro e um chapéu elegante. Ela parecia uma boneca. E Alice de repente se pegou pensando que agora ela é aquela jovem mãe feliz, uma daquelas que ela mesma invejava. E tudo isso graças a Catherine. Uma mulher que sobreviveu a uma tragédia, mas conseguiu se superar e encontrar sua verdadeira vocação. Acho que agora Catherine está ajudando outros órfãos e crianças pobres. É maravilhoso que existam pessoas assim no mundo. Os anos se passaram. Alex e Alice trabalharam e criaram Suzy. Eles não eram mais pobres. Eram apenas uma família comum, de classe média. Até conseguiam viajar para o litoral de vez em quando. Tudo graças à ajuda ocasional de completos estranhos. Alice tentou procurar Catherine, checando a internet, procurando em muitas páginas de redes sociais. Por quê? Só queria dizer à pessoa que havia feito tanto pelo futuro de sua família. Obrigada. Apenas um simples agradecimento. Que Catherine soubesse que seu carrinho de bebê e seu dinheiro realmente salvaram uma família inteira. Isso provavelmente faria com que ela se sentisse bem. Mas logo Alice percebeu que Catherine também vivia, aparentemente, em uma cidade completamente diferente, porque ninguém supervisionava os orfanatos locais. E também não havia nenhum fundo de auxílio a crianças em sua cidade. Algum tipo de fada, disse Alex. E ele também queria encontrá-la. O Salvador apareceu do nada em um momento difícil e imediatamente desapareceu sem deixar rastros. Misticismo, nosso anjo da guarda, não há outra maneira. Os anos se passaram. Suzy cresceu e se tornou uma linda garota.
Os estudos de Suzy sempre foram excelentes. Seus pais estavam orgulhosos da filha e esperavam muito que ela, ao contrário deles, conseguisse obter uma boa educação. Ambos colocaram Suzy na universidade. Sim, a própria garota não se opunha a isso. Desde a terceira série, ela sonhava em ser professora. É claro que Suzy conhecia a história do carrinho de bebê. Seus pais contaram isso à filha quando ela tinha cerca de 5 anos de idade. Alice se lembrava todos os dias da mulher que deixou um carrinho de bebê novo e caro perto do lixo. Seu rosto estava claramente gravado na memória de Alice. E Catherine, sobre quem ela acabará de ler um artigo. Essa era a incrível fada que havia ajudado sua família a sair da pobreza. As dúvidas, é claro, ainda persistiam. Então, Alice começou a procurar informações sobre a salvadora acidental. Ela queria ter certeza. Havia muitos artigos na internet sobre essa mulher. Sua fundação estava fazendo um ótimo trabalho. 1000 crianças haviam recebido uma quantidade enorme de apoio ao longo dos anos. Catherine não ajudava apenas crianças, ela atraía para essa causa o poderoso mundo dos atores e empresários famosos. Todos eles participaram. Catherine enfatizou várias vezes em suas entrevistas que sozinha não teria conseguido nada. O mundo não está sem pessoas boas, disse ela sorrindo ao jornalista. Há muito mais pessoas bondosas do que indiferentes e insensíveis. Agora eu sei disso de fato. Catherine parecia feliz, cheia de energia, satisfeita com a vida. Seus olhos, que brilhavam com uma luz especial, não tinham nada em comum com os olhos escuros da mulher de quem Alice se lembrava. Isso era compreensível. Naquela época, Catherine, se é que era ela, estava passando por uma tragédia. Agora a mulher havia se encontrado e estava envolvida em um empreendimento importante e muito responsável. Escrever ou não escrever? Disse Alice em voz alta. É uma pena que Alex esteja em uma viagem de negócios. Eu deveria consultá-lo agora. Alice estava acostumada a discutir todos os assuntos importantes com seu marido. A mulher decidiu descobrir um pouco mais sobre Catherine para ver se valia a pena incomodar uma pessoa tão ocupada. Catherine teve uma vida rica e colorida. Ela viajou muito, tanto pelo país quanto pelo mundo. Quase sempre com ela estavam seus filhos adotivos, agora adolescentes. Tão diferentes, tão diferentes. Como teria sido o destino deles se tivessem ficado no orfanato? E então? Alice se deparou com um artigo que acabou com todas as suas dúvidas, porque essa entrevista também era sobre ela, sobre Alice. Era um artigo longo com muitas fotos. Catherine respondeu as perguntas minuciosamente, sem passar por cima dos detalhes. Como tudo começou? Perguntou o jornalista. Como você decidiu que sua vocação era ajudar crianças carentes? Como eu disse antes, tudo começou depois que William e eu perdemos nosso filho, uma criança alinhada há muito esperada. Estávamos nos preparando para sua chegada. Tínhamos muitas coisas sobrando. Achei que esses brinquedos e fraldas poderiam servir a alguém. Nosso filho se foi. Mas não podemos desperdiçar essas coisas. Entregamos sacolas e caixas para abrigos. É muito lógico doar coisas de crianças indesejadas para orfanatos. Elas sempre serão úteis lá. Então, quando pensei que já havia me livrado de todas as coisas, vi o carrinho de bebê que eu havia escolhido com tanto cuidado para meu filho. Foi doloroso, admito. Mas naquela época eu já tinha aprendido a lidar com minhas emoções e decidi que deveria ajudar alguma família carente, pessoas que tinham um bebê. Mas não havia dinheiro para comprar coisas novas para o bebê. Eu tinha que encontrar uma família especial. Qualquer família não seria adequada para mim. Para isso, viajei até mesmo para cidades vizinhas, procurando. Eu mesmo achava que era normal, mas mesmo assim continuei com essa estranha ocupação. Talvez a tragédia tenha obscurecido meu julgamento. De qualquer forma, não me arrependo. Então, um dia, vi uma garota triste. Havia muita ansiedade em seus olhos. Visualmente, era perceptível como os frágeis ombros da garota estavam pressionados por um grande peso de problemas.
Ela estava caminhando pelo parque ao lado de um homem que tinha mobilidade e estava em uma cadeira de rodas. Provavelmente era seu marido. A moça segurava um bebê minúsculo nos braços, apertando-o contra si, e isso era tão bonito. Mas ela mesma não se deu conta disso. Seus olhos estavam marejados. Desespero. O jovem na cadeira de rodas, o homem corajoso, até sorriu. Mas eu podia ver que ele também estava nervoso. Eu segui essa família, eles realmente me cativaram. Caminhei um pouco atrás deles e ouvi sua conversa. O homem precisava de um tratamento caro. Pelo que entendi, algo aconteceu com ele há pouco tempo, e ele passou a usar cadeira de rodas e perdeu sua renda. A moça trabalhava incansavelmente, em um emprego difícil. Seu marido cuidava da criança da melhor maneira possível. Ele próprio é um inválido profundo. Mas o mais importante é que eles falaram sobre a cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas? Perguntou o jornalista. Sim, cadeiras de rodas. Isso se tornou uma espécie de sinal para mim. Eles sonhavam com um carrinho de bebê para o filho. Assim, seria mais fácil para um homem levar o bebê à clínica. E então algo se encaixou em minha cabeça. Percebi que essa era a família que eu tinha que ajudar. Mas o carrinho de bebê não era suficiente. Essas boas crianças não conseguiriam sair da pobreza sozinhas. Elas precisavam de ajuda para começar, e eu poderia dar isso a elas. Não apenas poderia, mas eu queria, por quê? Bem, como eu poderia não fazer isso? Tenho certeza de que eles fizeram a coisa certa com o dinheiro. Dinheiro, o jornalista não entendeu. Sim, eu decidi dar a eles não apenas o carrinho de bebê, mas também a quantia que deveria ter sido suficiente para o tratamento do cara. Pelo menos para um pequeno apartamento. Mas como fazer isso de modo a não levantar suspeitas? Pensei sobre isso por um longo tempo. E então, de alguma forma, o plano se formou em minha cabeça. Alice se afastou da tela e sorriu. Uau! Ela agora reconhecia sua história do outro lado. Era tão interessante, tão fascinante e incomum. A mulher retirou a carta do álbum de fotos. É claro que Alice e Alex haviam guardado a mensagem. Catherine a havia escrito anos atrás. Ela queria muito sinceramente ajudar uma família em dificuldades. Escrevi para os futuros donos do carrinho de bebê uma mensagem inteira em uma folha de papel, dos dois lados. Nela, contei a eles sobre minha vida, sobre a história do carrinho. Foi como uma psicoterapia para mim. Era como se eu estivesse falando, derramando minha dor e sendo curado. No final da carta, eu disse a esse jovem casal onde procurar por dinheiro. Espero que tudo tenha dado certo para eles. Eu realmente queria saber o destino dessa família, até fui àquela cidade de propósito, mas nunca encontrei nenhum deles no parque. Talvez eles tenham ido para outro lugar. Ou talvez tenhamos apenas nos desencontrado. Estamos muito bem, sussurrou Alice no monitor. Estamos realmente indo muito bem, graças a você. Mas por que você simplesmente não deu o dinheiro a eles? O jornalista não entendeu. Não consigo nem me lembrar agora. Eu estava em um estado muito estranho na época. Talvez eu não quisesse que essas pessoas ficassem tensas ou assustadas. Afinal de contas, minha história não é simples. E a situação em si poderia parecer suspeita. De qualquer forma, eu queria continuar sendo um estranho misterioso para essa família, uma fada bondosa. Mas é quase uma história lendária. Tenho certeza de que ela será transmitida nessa família de geração em geração. Quase como um conto de fadas. Um conto de fadas, Alice sorriu. E era mesmo. Suzy pensou por muito tempo que eles tinham sido realmente ajudados por uma fada. Acontece que o encontro não foi acidental. Catherine sabia de antemão que o carrinho de bebê e o dinheiro iriam para elas. E, no entanto, houve muitas coincidências felizes nessa história. Afinal de contas, Catherine tinha ido à cidade deles procurando a família certa. Foi na cidade deles que ela encontrou Alex e ela no parque. Com certeza eles devem ter chamado a atenção naquela época.
Um trio estranho, uma jovem mulher confusa, um bebê pequeno e um homem em uma cadeira de rodas. Catherine os viu e os seguiu. Ela ouviu os recados, as conversas entre o casal e a certeza de sua decisão de ajudá-los especificamente. Alice não pensou mais no assunto. Ela já estava digitando uma mensagem para Catherine. Era longa, quase como aquela memorável carta do carrinho de bebê. Alice contou à mulher sua história de pobreza em detalhes. Ela mencionou o desespero. O acidente, a deficiência do único provedor, o nascimento de uma filha prematura, as enormes dívidas. E Catherine precisa saber que sua ajuda realmente salvou uma família inteira. No final, Alice escreveu sobre sua vida hoje e até anexou fotos de sua família, inclusive de férias no mar. Não há palavras para expressar nossa gratidão. Foi assim que Alice terminou sua carta. A mulher releu a mensagem novamente e apertou o botão enviar.